aqui. Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início aí à apresentação sobre o grupo de pesquisa MARS, né, que a gente vai explicar um pouco mais. Hoje é dia 21 de novembro de 2022, uma segunda-feira, tá? Então, aqui, esse grupo ele tem reuniões em português e tem reuniões em inglês também. E aí, nesse caso aqui, essa reunião ela vai estar acontecendo em português, né? E tem uma reunião também em inglês, quem quiser participar da reunião em inglês, né? No caso, com participantes de outros países, certo? Então, esse grupo, esse MARS, significa, esse é Marte e regiões áridas e semiáridas, sustainability, né? Mars and Arid and Semi-Arid Regions, Sustainability, né? O termo em inglês. Então, por isso ficou Mars. Mas significa, o grupo, ele é um grupo de pesquisa em sustentabilidade em Marte, Lua e regiões semiáridas e áridas, né? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre como é o funcionamento dele, né? Sobre o Mars Group, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Mas depois eu posso passar informação também, assim, do funcionamento desse grupo. A motivação desse encontro também, a motivação do encontro é falar, né, de áreas de investigação do grupo, que podem ser aplicadas à exploração espacial, em missões análogas e na sustentabilidade de regiões áridas e semiáridas do planeta, né? Então, a ideia é sempre trabalhar algumas tecnologias que elas têm aplicação tanto para o espaço, mas que elas podem ter também aplicação aqui na Terra aqui. Então, a motivação em criar o grupo está em observar a necessidade de tecnologias que colaborem para o melhor convívio do homem e comunidades com ambientes em circunstâncias de condições climáticas extremas, como as regiões áridas e semiáridas, e regiões afetadas também pela mudança climática, assim como imaginar a presença humana em Marte e Lua, porque algumas tecnologias elas vão ser comuns também para essas duas situações com adaptações, né? Imaginando adaptações aí. Semana passada teve um encontro, por exemplo, que é aí relacionado à área do Daniel, que é sobre produção de alimentos em ambientes controlados, né? Então, a Embrapa de Brasília está trabalhando isso, algumas unidades da Embrapa estão trabalhando com isso. Então, para a produção de alimentos no espaço, futuramente, com certeza vai ser em ambientes controlados, né? Já que não seria possível o contato se cultivar, por exemplo, alimentos, plantas, né? No ambiente de Marte, né? Porque você tem, tipo, 98%, 95% de carbono, né? Na atmosfera de Marte, então seria inabitável para qualquer tipo de vida humana, ou animal, ou vegetal. Então, com certeza, isso, se a produção de alimentos vier a existir em Marte, ela vai ser em um ambiente controlado. Então, essa discussão, como, por exemplo, a produção de alimentos num ambiente controlado, isso serve tanto para a gente pensar aplicações aqui na Terra, né? Porque você pode, de repente, você tem um local gelado, que você pode você ter neve e dentro da estufa você ter alimentos frescos, né? Você ter também temperaturas extremas e também dentro da estufa você tem um ambiente controlado. Então, isso é bem interessante, essas tecnologias relacionadas, por exemplo, à questão da agricultura, né? E aí a gente procura ver também essas várias tecnologias com essas variadas aplicações aí, tá? Então, espaço e tecnologias ambientais, né? Então, a gente vê que a tecnologia aeroespacial ela tem um papel ambiental, tendo em vista as viagens espaciais terem ajudado a criar uma consciência ecológica, né? Quando os astronautas eles foram para o espaço, que eles observaram o planeta Terra, né? Eles viram que não tinha fronteira, que era um grande ecossistema, né? O nosso planeta aí, né? Toda uma teia da vida, né? Envolvida, né? Assim que de repente um acidente em um país, né? Um desastre ecológico, né? Ele vai ter impactos em outros países também, né? Os rios vão contaminar outros países, assim por diante.
Então, as viagens espaciais, elas ajudaram a contribuir para essa consciência. Também as tecnologias de comunicação, elas têm aproximado as pessoas, evitado deslocamentos também, né? Assim, a gente está cada um no local aí, se tivesse todo mundo estar junto, seria um custo muito elevado, a gente imagina. As imagens de satélite também apresentam informações acuradas sobre o nosso meio ambiente, né? Certo? Só um instantinho aqui, ver se eu desligo aqui o WhatsApp. Pronto. Então, te vê, no primeiro momento a gente não percebe que, de repente, a área espacial ela tem relação com sustentabilidade, mas, né, assim, Beatriz que estava falando da questão dos satélites, né, que podem trazer informações ambientais importantes, né, sobre os nossos ecossistemas, sobre, por exemplo, desflorestamento, né, a destruição da natureza. Então, são os nossos tecnologias para a gente estar observando o nosso planeta aí, né? Então, assim, existem muitas áreas de exploração espacial, como habitats em Marte, Lua e regiões áridas, sistemas de lançamento e propulsão, viagens espaciais, satélites, comunicação. Mas aqui no caso do nosso grupo, a gente vai ficar mais focado nessa primeira área aqui, né? A gente sabe que tem outros grupos de pesquisa que exploram outras temáticas da área espacial, da engenharia aeroespacial, mas o grupo ele se foca mais nessa parte realmente de imaginar sustentabilidade no espaço e também em regiões semiáridas e áridas, né? Sempre procurando fazer esse paralelo. Então, aqui são algumas linhas de pesquisa em tecnologia de sustentabilidade, por exemplo, a produção de alimentos em ambientes controlados, né? Também psicologia de saúde espacial, gestão de protocolos. Esses protocolos têm muito a ver com a área de Henrique, né? De engenharia da produção, né? Porque na engenharia da produção se trabalha muito com a questão de operações, formatação de protocolos, né? Que pode estar sendo aplicado numa indústria ou numa estação espacial, né? Por aí vai. Sistemas de tratamento de água, energia sustentável, habitats espaciais, tecnologia de apoio à exploração espacial, como, por exemplo, um rover, né? Aí a Anchieta estava falando aí que a gente estava numa missão, a gente voltou hoje, até pouco tempo a gente estava junto aí, e aí a gente levou um rover para lá, mas ele ainda está faltando terminar de fazer a programação. Aí o Anchieta fez a montagem do rover, e aí, então, por exemplo, os rovers, eles podem ser uma tecnologia de apoio para a exploração espacial, né? E então, é bem interessante isso. Há também a questão da gestão de resíduos e circularidade, né? Porque o que é que vai se fazer com os resíduos? A questão da divulgação científica também. Uma coisa que é bem importante é não só esse conhecimento ele ficar isolado, mas como é que a gente pode estar comunicando melhor esse conhecimento, né? Então, a gente fez uns cartazes, colocou na universidade ainda em poucos setores, mas, de repente, como é que poderia, de repente, todos os alunos eles estarem vindo também para participar dessas reuniões? Então, a gente faz algumas ações e faz uns releases para a universidade aqui da UFRN, mas mesmo assim as pessoas não leem esses releases, né? Assim, não leem essas matérias. Então, é sempre, assim, difícil, desafiador essa questão da divulgação científica. E, por último, aqui a questão das tecnologias socioambientais autossustentáveis, né? Que é um tema que a gente procura aplicar na Estação Espacial Habitat Marte. Então, aqui a questão do MAS Group, ele tem relação com várias temáticas, como, por exemplo, água, psicologia e saúde. Então, por exemplo, muito do que a gente está vendo na questão do grupo aqui, a gente aplica na Estação Espacial Habitat Marte, né? Que a gente vai estar falando um pouco aí, daqui a pouco. Então, por exemplo, eu e a Anchieta, a gente acabou de voltar de uma missão aí de 6 dias, né? Uma semana praticamente, a gente teve lá reunido e foi super tranquilo lá a missão, né?
Então, como é que pode ser essa questão dessa discussão, né, de psicologia e saúde, seja numa missão análoga, ou seja numa missão espacial, né, com astronautas de verdade, né, como é que isso pode estar acontecendo. Então, essa parte de psicologia e saúde é uma das áreas mais importantes, assim, da exploração espacial. Eles têm encontros específicos, existem encontros específicos para tratar do tema saúde espacial. A questão das tecnologias de apoio, o uso de rovers, por exemplo, robôs, né? Um tema bem interessante também. A parte de agricultura espacial, que é apaixonante. A questão dos habitats, envolvendo a questão do design, alimento, né? Tanto a questão da produção do alimento, processamento do alimento, pesquisa com alimentos, nutrição, né? Então, é uma área muito ampla também. Meio ambiente, né? Assim como aqui, de repente, isso tudo pode ajudar até processos também de restauração do ambiente, né? Porque você pode estar cultivando mudas através usando essas técnicas. De repente, você pode estar produzindo plantas numa estufa, que de repente essas plantas vão ser usadas para reflorestamento, né? Uma coisa assim. Tecnologias sociais, educação, vestimentas, né? No caso, as vestimentas que de repente protejam mais de ambientes severos, né? Até porque no espaço a roupa ela tem que ser completamente selada também. E outros temas aqui, energia, protocolos, gestão de resíduos, né? E a questão de projetos conceituais, estruturas, né? Então, existem muitos grupos internacionais que eles organizam encontros só sobre a discussão sobre projetos conceituais de estações em Marte, estações na Lua, né? Principalmente em Lua, né? Que é um tema que está mais próximo. Então, existem encontros internacionais para estar discutindo, baseados nesses projetos conceituais, quais são os próximos projetos de exploração da Lua, possíveis financiadores, quais são essas tecnologias que vão estar indo para a Lua. E aí, semana passada, dia 16, né, a gente teve um lançamento aí, né, teve um lançamento, só um instantinho. Opa. Reproduzir. Tivemos aí o lançamento da missão Perseverance, né, desculpe, da Artemis, né, da missão Artemis, aí no dia 16, né, e está se aproximando lá da Lua, né, que é uma missão teste, né, dessa tecnologia da missão Artemis. E aqui é um evento que a gente está organizando, né, que parte desses resultados, tem algumas pesquisas que estão sendo feitas nessas variadas áreas aí, vão estar sendo apresentadas. Então, é o Space Habitat Event, que é um evento que eu estou organizando, e aí estou procurando terminar de fazer essa programação até sexta-feira, tá? E vocês são bem-vindos aí para estar... A gente deve compartilhar também mais informações sobre as inscrições. Então, existe aqui uma relação entre o MAS Group, né? Assim, parte da pesquisa que a gente faz, ela acaba sendo aplicada no Habitat Marte, que a gente vai estar falando mais um pouco aí, né? Então, aqui o MAS Group aqui na universidade, a pesquisa acontecendo na universidade, e aí algumas ideias a gente levando para aplicar no Habitat Marte. No Habitat Marte, a gente trabalha com um habitat autossustentável, como, por exemplo, tratamento de água, produção de alimentos em estufa, uso de energia solar também, fogão solar e saúde. Então, todas essas temáticas, elas estão a bordo da estação, a Estação Habitat Marte e também são empregadas também na Estação Internacional Espacial. Então, a gente procura sempre estar fazendo esse elo entre essas duas dimensões, uma experiência aqui no semiárido do Rio Grande do Norte e uma aplicação, assim, fazendo relações também com a Estação Internacional Espacial. Então, a associação entre o espaço e o semiárido, a gente vê, por exemplo, a questão dos próprios Estados Unidos também, assim, não é só um problema isolado do Brasil, mas assim, eles mostram que a questão é um fenômeno que ameaça muito os Estados Unidos em várias unidades da federação lá, né, que isso pode inviabilizar várias atividades econômicas, né?
E aí, um dos desafios é identificar as tecnologias aplicadas às áreas afetadas por esses climas severos, né? E aí vem a questão do Habitat Marte como um local que a gente está procurando pensar algumas dessas tecnologias, né? Então, a gente está localizado aqui na região central do estado. Assim, a gente procura identificar aqui nessa região aqui o que é que pode ser pesquisado, quais são as alternativas de desenvolvimento econômico. Aqui a gente tem o Pico do Cabugi, que é um local que fica na região central do estado, né, que estive lá com a Anchieta aí no final de semana, no sábado. E nesse local, inicialmente, nós trabalhamos com projetos na área de construção sustentável. Aqui o Núcleo de Pesquisa, Engenharia, Ciência e Sustentabilidade do CEMIAD foi a primeira abordagem. Então, foram feitas algumas construções sustentáveis nesse local. Aqui, por exemplo, uma construção feita com garrafa PET, né? E aqui, essa construção, ela já recebendo também visitas também, né? Então, foi a primeira abordagem, foi trabalhar com construção sustentável nesse local. Aqui teve um trabalho de um aluno de engenharia da produção, Luiz Vaz, né? Que uma casa feita com long neck. E então essa foi a primeira abordagem que a gente teve. E eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. A gente viu como é que funcionava a economia lá aeroespacial no estado da Flórida. Conhecemos aí a Mars Society, né? Aqui é o Robert Zubrin, né? Que é o presidente da Mars Society. E lá a gente, conhecendo esse trabalho da Mars Society, a gente viu que poderia. Uma society, ela, o que acontece? Ela criou nos Estados Unidos uma estação que simula uma estação em Marte, né? Que é a Mars Desert Research Station. Então, quando a gente viu essa experiência lá nos Estados Unidos, durante esse pós-doutorado, a gente imaginou que essa estrutura que existia no Rio Grande do Norte, a gente poderia estar adaptando para receber uma estação espacial, né? Como a que tem lá nos Estados Unidos. Aqui é um pouco da paisagem desse local onde funciona essa estação nos Estados Unidos, aqui é a MDRS, e aí isso motivou para que a gente criasse essa estação no Rio Grande do Norte, né? Que no caso ela funciona desde 2017, aí está completando agora em dezembro 5 anos de funcionamento. Então a gente foi inspirado por essa estação nos Estados Unidos, né? Então o Habitat Marte é uma estação de simulação espacial. Aqui a gente pensa essa questão da autossustentabilidade na Caatinga, essas tecnologias autossustentáveis, aplicação na Terra, aplicação em Marte, e algumas ações são as competições, visitas, missões, e também a questão da aplicação dessas pesquisas que sejam imaginadas em diferentes universidades do mundo, né, que possam estar trazendo algumas pesquisas para serem aplicadas aqui, né? A gente fala de diversos lugares do mundo, porque a gente estava, então, até hoje lá, com um pesquisador de Israel, né? Então, a gente já teve recebendo, esse ano, pesquisadores do Canadá, México, Chile, Polônia, Israel, né? Então, esses pesquisadores que vêm, eles sempre trazem alguma tecnologia para estar sendo, alguma pesquisa para estar sendo realizada aqui. Aqui foi uma metodologia de competições na Campus Party, a visita do presidente da Agência Espacial Brasileira lá no auditório, que fez uma palestra para estudantes, né? E aqui um pouco das missões, né, que acontecem atividades dentro da estação. Recentemente foi instalada uma infraestrutura para realizar simulações dentro da piscina. Também são realizadas rotinas fora da estação, né? E tem uma formação rochosa que é essa aqui, o Lava Cave, né? Onde a gente realiza também algumas atividades dentro. E outro local de realização dessas atividades é aqui no Pico do Cabugi. Aqui duas participantes do México, né, que tiveram uma missão em setembro. Aqui, por exemplo, algumas possibilidades de pesquisa em saúde, por exemplo, farmácia, dosagem de glicemia, pressão, uso do oxímetro, primeiros socorros, emergência de saúde, protocolos com aplicativos de saúde. Então, são algumas áreas de pesquisa na área de saúde, por exemplo, né, envolvendo farmácia, medicina, nutrição
e educação física. Nessa área de saúde, a importância de observar aspectos relacionados a comportamento de saúde e atuação profissional. E aqui, por exemplo, a realização de alguns exercícios físicos por uma tripulação. Esses resultados a gente tem compartilhado mais em encontros internacionais, né? E ou pesquisas também na área, por exemplo, na área de agricultura, que é uma atividade que foi feita utilizando o cacto palma. E aqui foi um encontro que teve agora em Paris, onde a gente apresentou alguns resultados das atividades que ocorreram no Habitat Marte. A gente também tem uma modalidade de missões virtuais. Então existe toda essa possibilidade das missões presenciais, né, que é bem interessante aqui, mas existe também a possibilidade de a gente tá desenvolvendo uma missão virtual. Essas missões virtuais elas foram iniciadas a partir do momento da pandemia, da Covid-19. Nas missões virtuais, a gente imagina, os participantes imaginam o funcionamento de uma estação em Marte. Essa estação em Marte ela tem 7 infraestruturas. E então nós, a partir dessas missões virtuais, a gente começou a ter participantes de vários estados brasileiros, como, por exemplo, também o Marcos Pontes, que foi na época do lançamento do rover Perseverance, a missão. E aí a gente debate vários temas assim relacionados à saúde, energia, engenharia, agricultura, né? E aí os participantes eles vão durante essas missões virtuais eles vão preparar apresentações sobre o que é que eles consideram importante estar sendo pesquisado, investigado, operacionalizado nessas missões virtuais. A partir dessas missões virtuais, a gente já tem participantes de mais de 40 países. E então, parte desses resultados estão sendo apresentados aqui no Space Habitat Event, né, que vai ser de 1 a 4 de dezembro. Né? Algumas áreas educação espacial, gestão de habitats espaciais, produção de comida, geração de energia, sustentabilidade, saneamento e reciclagem, comunicação, saúde e psicologia, sistemas propulsivos, lançamentos de veículos, artes e design aplicado a habitats espaciais e desafios de engenharia. Né? Aqui a gente já passou já terminou o prazo de submissão e aí a gente está no aguardo aí. Aqui seriam alguns encaminhamentos aqui que eu queria trazer para vocês. Vou interromper, vou colocar aqui no modo de edição. E aí a ideia era que, a partir do que foi apresentado aqui, vocês fizessem também suas considerações também, perguntas, o que é que a gente pode estar, alguma sugestão de como é que a gente pode estar trabalhando, como é que vocês podem estar colaborando conosco, né? Assim, eu vou deixar aqui um slide aqui para a gente estar tomando algumas notas aqui. Assim, a gente tem algumas coisas aqui finais, assim, algumas coisas que eu gostaria de colocar para vocês. A gente tem uma reunião amanhã no dia 22, com um grupo às 11 horas, um grupo de Israel, certo? Que são pesquisadores que estão lá em Israel. Se vocês puderem participar, se vocês puderem confirmar se vocês têm interesse em participar desse grupo, eles querem saber como é que a gente está trabalhando. E aí está marcado com eles 11 horas, lá eu acho que são 5 horas a mais, eu acho, ou mais. Então, se vocês puderem participar e confirmar isso, vocês são bem-vindos, né? Se vocês puderem participar também no Space Habitat Event, pelo menos em alguns dos horários, de acordo com a programação, também são bem-vindos. A ideia é que essas reuniões, a gente faça mais ou menos uma reunião por mês, e a próxima reunião, então, ela estaria aí mais ou menos para o dia 26, numa segunda-feira, né? Já tem passado o Natal, eu acho que o Natal aí vai ser no final de semana 24 e 25, e aí a gente poderia marcar esse próximo encontro aí no 26 de dezembro, já talvez uma reunião de planejamento também, né? Ou para discutir algum tópico aí, né? Como, por exemplo, saúde espacial, né? E a ideia é que essas reuniões do grupo, cada uma tenha um tópico diferente, sabe?
assim, de discussão. Então, eu passo a palavra para vocês fazerem os seus comentários aí, tirar as dúvidas, né? E a gente, no caso, é um grupo que está criado na UFRN, no grupo de pesquisa, e a ideia é que a gente tem um formulário aqui que eu vou passar para vocês. A ideia é que se vocês estiverem motivados a fazer parte do grupo, vocês façam a sua inscrição também, para que a gente vá tipo, organizando melhor o grupo, informando quem são as pessoas que estão fazendo parte, esse tipo de coisa, né? Então, passa aí a palavra para vocês, aí, quem quiser fazer algum comentário. Tá, eu posso começar. Pode ser. É mais uma dúvida, porque foram mostradas 10 linhas de pesquisa em área de sustentabilidade. Uhum. Aí, como é que acontece esse acompanhamento? Seu acompanhamento com a gente, um aprofundamento dos estudos dessa linha. A gente Uhum. escolhe uma linha, né, e começa a trabalhar nela. Uhum. Uma boa pergunta aqui, o acompanhamento. A questão do acompanhamento, a gente pode. Uma coisa importante é o seguinte: a questão nessa reunião de planejamento que está colocada aqui, o planejamento 2023, seria interessante que a gente tivesse nessa reunião aqui uma definição uma definição de um calendário, né? Um calendário barra reuniões. E a ideia é esses encontros, a gente tem um encontro mensal e que esse encontro mensal ele tem, por exemplo, uma temática diferente. Então, a gente poderia estar, de repente, Henrique tá mais motivado para um determinado tópico. Então, a gente poderia tá preparando, tipo, uma apresentação sua sobre esse tópico no mês tal, por exemplo, mas você estaria assistindo também os outros encontros também que vão estar acontecendo também sobre outras temáticas também, até porque alguns temas eles são parecidos, meio que se sobrepõem, né? A gente tem, por exemplo, tecnologias socioambientais autossustentáveis, mas aparece gestão de resíduo, aparece também a questão de tecnologia de tratamento de água, que são também tecnologias socioambientais, né? Então, assim, esses temas eles não estão isolados. E a ideia também, uma coisa importante aí, dessa questão do acompanhamento aí, tipo, seria também monitorar encontros, sabe? Encontros que eu digo aqui são a questão de congressos, né? Congressos, onde essas pesquisas, elas possam ser apresentadas, entendeu? Existem encontros aí bem interessantes assim, alguns deles são virtuais, alguns são sem custo também, outros são com custo, né? Mas é interessante que a gente acompanhe esses grupos aí para ver como é que algumas dessas coisas que vocês estão pesquisando, né, que eu estaria orientando, como é que elas poderiam ser apresentadas, compartilhadas, entendeu? Não sei se eu respondi, viu, Henrique? Respondeu sim, professor. Obrigado. É, Atualmente tem quantas... Ai, desculpa, Daniel. Desculpa. pode continuar, Henrique. Atualmente tem quantas pessoas no grupo? Mas no grupo, deixa eu ver, dar uma olhada aqui no grupo. É que eu fechei aqui o WhatsApp aqui, que ele tava aparecendo umas sinalizações aí, mas deixa eu abrir aqui. No grupo tem bem mais gente, mas eu não sei porque o pessoal não, eu avisei no grupo também, sabe? Mas o problema às vezes é que não está tendo muito comprometimento. O pessoal vem e depois não vem de novo, sabe? Isso é uma das coisas que está atrapalhando. Por isso que a gente criou também um formulário. A gente criou um formulário também de inscrição, porque é importante ter realmente quem quer fazer parte do grupo, qual é o nome completo, o telefone, o WhatsApp, tá entendendo?
Porque a gente quer, quando as pessoas forem perguntar, por exemplo, que grupo é esse? Quem são as pessoas que fazem parte? Então, a gente quer informar o nome das pessoas, dizer assim, olha, são essas pessoas aqui, tem esses estudantes, tem esses professores, essas pessoas que estão nesses estados, ou pessoas que estão fora também do país, então a gente quer relacionar o nome das pessoas também, né? E eu não sei se vocês já estão no grupo do WhatsApp, é um grupo específico para tratar disso, sabe? Para o Sim, eu tô, funcionamento do grupo. Se não tiver, eu posso compartilhar aqui. Eu estou no grupo. Bom, o que eu queria falar não é nenhuma sugestão, na verdade, é só absorver o conhecimento, porque são todas as minhas áreas de interesse. Por exemplo, ali nas áreas temáticas tem o estudo da água, né? Deve ser a parte de reaproveitamento de água, purificação, reutilização, a questão de produção de substrato, né, que é a base de um cultivo, a gestão de resíduos, né, que é uma parte que me interessa muito, e a gestão de resíduo é transformar, por exemplo, a maior parte do resíduo em adubo ou fertilizante. A criação de ambiente protegido, né, para a produção de alimentos. Uma área que me interessa muito é a questão do comportamento de fungos e bactérias, né, que ele é a base das transformações, né? Então, tem muito interesse em todas essas áreas, em perceber como é que funciona nesses ambientes inóspitos, ambientes áridos. Exatamente, porque é tudo importante, né, Daniel? Aqui tem dois QR Codes aqui, ó, que eu queria colocar para vocês. Esse primeiro QR Code aqui, vocês podem conseguir escanear ele. Esse QR Code aqui é do grupo de pesquisa, tá? Que a gente criou. O Anchieta está fazendo parte. Não é o grupo da Massa Society Brasil, é um grupo específico desse grupo de pesquisa, né? E então esse aqui é o link para, se você escanear, ou se você der um print aí, você consegue acessar depois aí esse grupo de pesquisa. E foi criado também aqui esse QR Code aqui também, que é um Google Form, que é um Google Form que é para pegar o nome completo, né? O nome completo. Eu acho que é importante também, eu vou colocar aqui também uma coisa, uma questão importante também, se faz parte de uma instituição, qual, né? Eu vou acrescentar mais uma pergunta aqui, tá? De uma instituição, qual departamento, se é professor ou aluno, certo? E pronto, então é importante saber disso. O grupo. Pronto, pode perguntar, pessoal, pode comentar aí. Professor, o grupo é um grupo de pesquisa, ele é formalizado na UFRN, sistema, dados de empírica, Ele é formalizado. Agora eu preciso ver como é que está ele, porque como ele teve um tempo na geladeira, sabe, Henrique? Aí eu não sei se caiu, como é que está. Eu posso. Hoje foi feriado de Natal, amanhã, essa semana, de terça a sexta, eu posso procurar a Propesc para saber como é que está. Se está tudo ok com o grupo, né? Porque lá tem um procedimento também para estar
incluindo formalmente, né, as pessoas lá na plataforma do CNPq, né, para estar fazendo, incluindo os participantes, tá certo? Aí, no caso que se a gente deseja entrar num grupo, começaria a contabilizar no próximo ano ou já na reunião de amanhã? Não no CNPq, mas tipo a nossa participação efetiva mesmo. Tipo, as áreas que a gente quer trabalhar, como a gente vai trabalhar, ou tudo só seria definido em dezembro. Não, a gente já pode começar a partir de agora, porque na verdade já tá funcionando, né? A gente já tem esse grupo que está aqui do WhatsApp, que a gente já está operacionalizando algumas coisas, né? Às vezes a gente não. E também não espere. Quem quiser falar, tipo, alguma coisa também, pode tá puxando algum assunto, entendeu? Porque, por exemplo, eu tive lá no Habitat Marte, a gente ficou muito envolvido com algumas atividades lá e nem sempre a gente consegue ter tempo para estar alimentando, né, assim, um grupo. Então, se alguém tiver algum conteúdo também que queira compartilhar também, alguma coisa para alimentar o grupo, assim, um artigo que viu, que achou interessante, né? Às vezes você vê alguma coisa numa rede social, você quer compartilhar, né? É bem legal isso, assim. Então, não precisa esperar por mim. Então, pode ter, se vir alguma coisa que é interessante, uma oportunidade de um encontro, alguma coisa assim, pode compartilhar lá. Eu vou até procurar também aqui para compartilhar essa informação sobre esse congresso que está tendo da Embrapa, que aí são vários encontros, assim, é mais de uma semana, Daniel, sobre a questão de produção de alimentos em ambientes controlados. Vou procurar aqui para achar o link, viu? Mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui. Que a gente Eu tenho muitas perguntas. pode perguntar. Eu falo um monte, já deu para perceber, né? Em relação às nossas entregas, existe algum meio assim, eu entrei no grupo, eu tenho que entregar pelo menos isso até um período tal. Existe essa sistematização? Porque eu nunca fiz parte de pesquisa. Eu sou monitor e já fiz parte de extensão, mas pesquisa, para mim, é meio confuso ainda, porque eu nunca participei e eu não sei como é que acontece, efetivamente. Olha, a gente tinha um deadline importante agora, que era esse evento que a gente vai ter de 1 a 4, sabe? Mas, por exemplo, como a gente já terminou o deadline, né, de submissão, não vai ter mais como tá apresentando, de repente, ter alguma entrega para esse encontro que vai ser de 1 a 4 de dezembro, que já está muito perto, daqui a 10 dias, né? Então, assim, podendo assistir é bom. Aí, no caso, esse encontro ele vai ser em português, inglês e espanhol. Acho que português e espanhol são poucos trabalhos, a maior parte dos trabalhos eles são em inglês, né, quando está sendo apresentados. E aí o que a gente está fazendo é tipo agrupar por temas, tipo num horário lá, vamos supor, dia 1º é uma quinta-feira, e de repente a gente vai colocar tipo alguns trabalhos, alguns temas na quinta-feira, outros temas na sexta, e por aí vai. Então a gente está fazendo essa distribuição. Mas a questão das entregas eu só acho que seja importante, mas eu acho que é importante pensar, certo? Eu acho que se vocês tiverem alguma sugestão sobre como é que pode ser essas entregas aqui, eu não tenho isso ainda fechado, mas a gente poderia estar pensando como é que poderiam ser essas entregas aqui nessa reunião de dezembro, né? A gente pensando daqui para lá, para definir essas entregas, para essa metodologia de entregas, para estar operacionalizando isso. Tá, aí vocês utilizam alguma ferramenta de gestão, tipo Trello, o Notion, para ir monitorando o que cada pessoa faz em cada área. Olha, a gente não temos, viu? Viu, Henrique? Eu acho que era legal que, de repente, a gente verificasse e talvez você pudesse até
pensar também alguma coisa sobre isso, né? Por isso que eu achei massa, assim, sua presença aqui, porque, assim, como engenheiro de produção, ele trabalha muito, né, com isso, assim, essa questão da organização disso, né, desse monitoramento. Então, acho bem importante. A gente poderia ver como é que poderia estar esse suporte, né, dessas entregas, elas estão ocorrendo, porque, de repente, tem uma pessoa que não está tendo entrega nenhuma, né? E aí, de repente, a pessoa vê uma metodologia para isso estar acontecendo, né? Mas eu acho que é válido, sim. Eu acho que dá para organizar um Trello com a área e colocar cada pessoa nessa área nesse Trello e ir atualizando lá, colocando as demandas, reuniões. Acho que dá para ver isso mais para frente. Eu acho assim que precisa, porque uma coisa que precisa ser feita é tipo como se fosse uma espécie de uma capacitação, sabe? Porque tem muitas pessoas que não sabem usar. E aí, de repente, vai propor o uso de uma ferramenta que as pessoas ou não vão usar, ou não sabem usar, ou pode ser, de repente, uma barreira para as pessoas se envolverem com o grupo, assim, porque ficou amarrado nisso e algumas pessoas elas têm dificuldade do uso da ferramenta. Então, é importante que a gente, de repente, faça uma pequena capacitação, de repente pode ser até um vídeo que seja colocado no YouTube, que apresenta essa explicação, ó, você vai logar desse jeito, quando você vai entrar, vai ter essas áreas, que a gente está fazendo esse acompanhamento está aqui. Então, às vezes um videozinho curto, sei lá, de 5 minutos, às vezes ele já pode estar apresentando essa explicação aí, entendeu? Mas eu acho bem pertinente. Nesse caso, em relação à entrega, pesquisa, a gente vai ficar mais responsável, talvez, assim, por separar essas pesquisas, meio que ler e tudo, ou vai participar também, meio que fazendo pesquisa, no caso? Tipo, eu posso publicar o meu artigo também. Ó, é importante o que é que acontece. É, essa questão das pesquisas, elas vão estar muito relacionadas a uma das coisas que vai, por exemplo, se vir como se fosse um driver, né? São encontros, né? Alguns encontros que vão estar acontecendo. Então, por exemplo, a ideia é que coloca os alertas para... eu sei de alguns encontros que vão estar acontecendo, e aí a gente vai estar colocando, ó, pessoal, tem esses encontros aqui, quais são... a ideia é que trazer também as ideias de pesquisa de vocês também, né? Que eu trabalho muito com a pesquisa que as pessoas elas estão realizando, ou que elas estão motivadas para isso. E então a gente pode estar monitorando, ou de repente alguma revista também que a gente possa estar publicando, e aí vai melhorando também vai ter, vai fazendo essa orientação, ou em grupo, ou individual, ou pelo WhatsApp, né? Individualmente com cada um. E aí, assim, mas assim, essa área, ela é uma área que ela é mais trabalhada internacionalmente, né? Ela não existe um encontro ainda assim sobre isso, né? Tanto é que nosso encontro ele é um encontro internacional, né? Assim, os trabalhos são também mais apresentados em inglês também, o Space Habitat Event, né? Que está relacionado aí. Então, assim, a gente vai estar passando isso para vocês. Uma coisa importante também, são algumas informações de grupos internacionais também de estudantes. Tem um grupo que eu vou colocar aqui, eu até tinha falado hoje para José Anchieta, que é o SGAC, que é o deixa eu confirmar já. Generation Advisory Council, certo? Deixa eu só confirmar se é esse aqui mesmo. Dá uma olhada aqui no... Eu acho que é Space no lugar de estudante. Space Generation Advisor Council. É verdade. Exatamente. Eu me confundi aqui. Space Generation Advisory Council, né? E aqui, o endereço deles é o Space Generation. É, esse grupo aqui, eles têm a possibilidade de você estar participando até os 35 anos, né? Depois dos 35 anos, você vai participar como se fosse um tutor, né? Não mais um estudante, mas vai ser uma pessoa um orientador, né?
Então, esse spacegeneration.org, dê uma pesquisada aí, por exemplo, uma dica que eu deixo para hoje, né? Então assim, porque eles lá, é importante acompanhar eles também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque lá eles fazem convocações específicas para jovens voluntários, né, que queiram, e aí eles colocam algumas possibilidades de grupos de pesquisa também, que os próprios estudantes eles estão trabalhando. Então, eu vi assim lá, eu tenho acompanhado esse grupo, eles têm, por exemplo, tem jovens que começaram a trabalhar, tipo, com 20 anos de idade, por exemplo, 18 anos, 17, 18, 19, 20 anos, e é um grupo que já existe há muito tempo, então tem pessoas que se conhecem há 20 anos, tem pessoas que já se conhecem, uma pessoa de 50 anos, já se conhece há 30 anos, a partir das amizades que se formou nesse grupo aí. E aí, tipo, a partir desses... E aí tem muitas áreas, eu posso parar aqui para compartilhar a tela do Space Generation aqui. Deixa eu compartilhar. E aqui é um caminho... Então, eles organizam, muitas vezes eles conseguem funding para que os estudantes, eles participem de encontros, né? Então, eles colocam aqui também a questão dos eventos que vão ter, né? Eles, por exemplo, eles estiveram no evento teve um evento agora em Paris, né? Que foi em setembro, e aí outros países também vai acontecer. E aqui ele tem essa parte que é do oportunidades, né? Tem bolsas, scholarships, vagas, programas de mentoria, prêmios, né? Então tem vários aqui, muita coisa interessante aqui. E o legal também é tentar seguir eles nas redes sociais, porque aí nas redes sociais eles estão trazendo algumas informações mais atualizadas do que está acontecendo no dia a dia. A página ela parece mais estática, a página deles, mas eles nas redes sociais eles ficam apresentando mais detalhes assim mais contemporâneos, né? Coisas mais rápidas, né, que estão acontecendo. Então, a questão das entregas aqui, que eu penso aqui, é muita questão de resumos e artigos, né? Resumos e artigos para congressos e revistas, né? E aí a gente tem que ter como se fosse uma inteligência, né? Para estar monitorando, né? Essa questão desse monitoramento aqui, né? Monitorar encontros, congressos, onde essas pesquisas serão, no caso, os encontros e também a questão das revistas, também os jornais, possíveis jornais, que algumas pesquisas elas possam estar sendo apresentadas. Professor, aproveitando a pergunta de Beatriz, assim, já indo para esse lado, primeiro a gente faz as pesquisas, a gente entra nas bases de pesquisa em Scopus, Science, aí faz um mapeamento e depois aplica na nossa realidade. Como é que acontece esse processo dentro desse grupo de pesquisa? Pronto. É boa a sua pergunta. Por exemplo, a gente tem essas áreas de interesse, né? Tem essas áreas de interesse aí. A partir dessas áreas de interesse, antes de você estar olhando, vamos supor, numa revista como a Scopus, né? É importante você estar numa base como a Scopus, é importante você estar examinando a sua motivação para que você pense sobre quais seriam possíveis temas de pesquisa que você poderia estar se envolvendo para você trabalhar realmente, né? Cada pessoa, né? Porque os temas eles são muito diferentes, assim, até por conta da questão da formação das pessoas que estão hoje por aqui. Por exemplo, a Anchieta é da área de aluno de geofísica. Aí talvez o interesse dele é sobre a questão, de repente, a geofísica de Marte, ou de repente como é que isso pode estar sendo aplicado nas estações análogas, como é que de repente uma estação análoga espacial ela pode dar suporte à pesquisa dele.
Aí, de repente, o que ele está trabalhando não tem nada a ver com o que Henrique está querendo trabalhar, entendeu? Henrique já quer um outro tema bem diferente. Então, por isso que é importante, eu posso compartilhar essa apresentação lá no grupo, né? E, tipo assim, é importante que cada um veja o que é que você realmente está motivado, tá entendendo? Para estudar. Então, a partir do momento que você tem interesse em um tema assim, relacionado ao que a gente está falando aqui, de repente, algumas dessas 10 áreas aí que a gente estava apresentando, a gente, a ideia é que a gente vá dando algumas orientações sobre como é que isso poderia, quais seriam, quais seriam possíveis objetivos de pesquisa, qual seria a metodologia de apoio para estar realizando essa pesquisa aí. E aí, nesse momento, é importante, a partir do momento que você já tem sua motivação, uma possível pesquisa, aí a gente vai para a literatura, entendeu? Para dar suporte a alguns itens de alguma literatura que dê suporte a essa investigação aí, entendeu? Entendi. É porque tem um processo assim na minha cabeça de como fazer, eu não sei se era da mesma forma, por isso que eu perguntei. Mas Porque, obrigado. mas assim, ir para Scopus sem saber bem assim o que é que você quer realmente, você vai ter que pesquisar na Scopus sobre esses temas, aí você vai encontrar, por exemplo, 100 artigos sobre cada uma dessas áreas aqui. Mas o que é que você vai fazer com isso, entendeu? Então, as pesquisas, elas são muito mais assim, uma forma que a gente trabalha é mais assim, realmente, imaginar uma pesquisa específica. Por exemplo, com a Anchieta, a gente pensou num tema bem específico aí, esse final de semana aí, nesse tempo que a gente esteve lá trabalhando. E aí, para cada um, de repente, pode ser um tema específico também a ser trabalhado, entendeu? E, e assim, acaba que é bem amplo aqui, porque, por exemplo, eu conheço grupos de pesquisa, um grupo do Rio Grande do Sul, que eles trabalham só sobre o tema de saúde espacial, saúde aeroespacial, né? Então, assim, é meio... A gente está pegando várias áreas aí. E uma coisa que eu acho que é bacana a pergunta de Henrique é que talvez esses encontros, essa metodologia aqui, que estava sendo colocados aqui, uma coisa que estava no canto que eu coloquei aqui, essa questão desses 10 encontros, ele poderia talvez ser uma coisa maior, tipo um webinar, né, alguma coisa assim, ou trazer um especialista também para falar, ou ter de repente, algumas leituras antes, né? Umas leituras antes também sobre o tema, né? Algumas leituras recomendadas, né? Antes do encontro, alguma coisa assim. Isso pode ser trabalhado. Agora, eu acho que é importante que esses encontros, eles geram oportunidade realmente para as pessoas interagirem, sabe? Porque, às vezes, quando você chama uma pessoa assim para falar, às vezes um palestrante, aí ele vai falar, todo mundo vai assistir, mas às vezes não vai ter uma interação, né? Que é o mais legal, porque essas perguntas que vocês estão colocando aí, assim, são bem orientadoras, assim, para o que a gente precisa fazer, né? E uma coisa interessante é que eu estava também conversando com o Anchieta, é que a gente tá construindo um domo, né? A gente está construindo um domo aí. A Anchieta estava perguntando, mas como é que vai ser isso aqui? Eu disse, a gente vai fazer, vai aparecer um bocado de dificuldade aí na hora da gente fazer, e aí a gente vai ver como é que vai resolver isso, né? E o que meio que, assim, a questão do grupo, a gente tá prototipando o grupo, né? A gente está prototipando o grupo. Então, a ideia é que, tipo, algumas coisas que a gente precisa trabalhar, a gente vai meio que, por exemplo, essas perguntas que o Henrique trouxe são legais porque a gente está prototipando sobre como é que o grupo ele pode estar funcionando, né? E aí a gente vai também transformando dessa fase de prototipagem que a gente está tendo do grupo
e talvez para esse encontro de dezembro a gente possa estar evoluindo nesse processo de prototipagem, a gente pode ter uma coisa mais refinada em termos de metodologia para estar operacionalizando em 2023, entendeu? Nos próximos encontros. Certo? Mais uma pergunta. Bom, eu particularmente, a minha mente ela funciona com base a desafios, né, ou problemas. Traçar um objetivo e mapear um problema para vencer. Aí focar o esforço nesse problema. Que, por exemplo, seria construir uma estufa e produzir uma certa variedade de hortaliças ou legumes ou qualquer coisa que seja, né? E se lançar ele a entender, né, o comportamento, a desenvolver o projeto, a desenvolver a teoria, alguma coisa nesse sentido, né? Eu sempre puxando brasa para minha sardinha, né, para a área agronômica ali. Mas, ou seja, implantar algo físico e, como o senhor falou, né, construir um domo. Então, na hora de construir, vão surgir inúmeros problemas, inúmeros desafios, né, para vencer e aprender sobre eles. Então, eu imagino assim, implantar um desafio na área agronômica, na área de produção de alimentos, na área de gestão de resíduos, implementar, e daí surge o aprendizado necessário, né, no momento da implementação. Exatamente. Porque o que é que acontece? A gente pode estar trazendo alguns desafios a partir do que a gente observa lá no Habitat Marte, né, que existe realmente muitos desafios aí. E, tipo assim, algumas coisas aí que é interessante, Henrique, nesse momento ir para a literatura. Porque, por exemplo, pegando um caso real, como é que a gente controla a questão da temperatura numa estufa em um lugar no Rio Grande do Norte, no sertão, que está fazendo 40 graus? Essa estufa, se ela não tiver, por exemplo, um controle adequado de temperatura, ela, ao invés da temperatura ela ficar abaixo dos 40 graus, ela pode ficar mais alta a temperatura. E aí uma planta, por exemplo, que ela precisa ter um conforto térmico de 23 graus, você pode estar criando um ambiente que vire realmente e tenha 50, 55 graus, quer dizer, essa planta ela não vai desenvolver. Por exemplo, um problema real que a gente tem. Então, por exemplo, na literatura, beleza, isso eu consigo resolver, isso eu não tenho resposta, mas pesquisando aqui na literatura, a partir desse desafio aí, que eu acho que é uma palavra importantíssima, a partir desse desafio aí, eu encontrei esse artigo que apresenta que essa solução, essa situação ela pode ser resolvida desse modo. Né? Esse autor aqui, esses 3 artigos, olha, então, esse artigo aqui, ele traz uma solução. Hoje também é interessante que a gente tem muito conteúdo bom também no YouTube, né? Então, às vezes um vídeo também, às vezes um vídeo curto, aí às vezes um vídeo de 10 minutos, ele pode explicar, às vezes, explicar, né, a solução de um problema ali de forma até animada, né, que a pessoa vai mostrando passo a passo como é que aquilo ali está acontecendo. Então, assim, nós temos, no Habitat Marte, existem vários problemas, e a gente pode trazer esses problemas aqui e até mostrar, tipo assim, olha, realmente é uma pesquisa muito interessante, porque, por exemplo, a gente tem, como se fosse realmente uma pesquisação. Você tem uma situação A, que problemática, foi identificada uma possível solução, um método, por exemplo, a ser aplicado, esse método ele é aplicado, e após a aplicação dessa medida, né, dessa ação, qual foi o resultado que foi gerado? Resolveu o problema, não resolveu, resolveu parcialmente, é uma melhoria, e assim, não é assim, existem condições, porque é necessário um investimento de tanto, parará, há um estudo de viabilidade, mas tudo isso eu acho que é é muito bacana isso, sabe? Eu acho bem interessante isso que o Daniel colocou. E aí eu acho que realmente faz sentido ir para a literatura, porque realmente como a gente está, um conhecimento, a gente está pegando muitas áreas diferentes,
Então, acaba que a gente não tem, assim, às vezes, um conhecimento muito aprofundado em uma determinada área. Então, realmente tem que recorrer na literatura. Mas eu não gosto daquela questão de recorrer à literatura para só citar. E aí a pessoa diz assim, sim, você fez um levantamento de 100 artigos aí, mas o que é que os autores eles estão falando? Então, às vezes, é muito comum, às vezes, na engenharia da produção, o aluno, às vezes, tem a questão do levantamento da literatura, mas a pessoa não sabe exatamente o que aquele autor falou naquele artigo, entendeu? Então, é importante que a literatura ela venha resolver um problema. Isso é que eu acho importante, sabe? Então, pessoal, 10 e 10 aí. Eu acho bem legal as perguntas que vocês trouxeram aí, os comentários. Bem produtivo aí, assim. E mais alguma pergunta, por enquanto, algum comentário? Vocês estão no grupo do WhatsApp? Sim. Sim, sim. Sim. É o Mais Group, tá? Não é o da Massa Society, não, tá? Aí lá a gente vai... Eu vou compartilhar aqui, vou parar aqui a gravação.